Olá, bem-vindo ao Desperta Podcast. Hoje nós estamos tendo a honra de receber uma grande palestrante, escritora, mentora de palestrantes, cantora cristã, Ana Lazarotto. Você falou cantora cristã também, o povo daqui a pouco vai falar, meu Deus, cadê o CD da mulher? Obrigada, Ana, por ter aceito estar no primeiro podcast. Olha, tô tendo a honra então de inaugurar. Ai, que delícia, hein? Maravilha. Nós queremos saber um pouquinho da sua vida, da sua história. Maravilha. Bom, primeiro é um prazer ter aceitado o seu convite. Aceitei o convite porque eu te conheço, sei da mulher que você é, sei do seu propósito, dos seus projetos e que esse podcast possa impactar muitos jovens, muitos adolescentes, muitas mulheres e homens também, enfim, né? Que eles fiquem já sabendo que o negócio vai ser comandado pelas mulheres. Maravilha, eu tô aí nessa jornada já tem um tempo, né? Essa jornada de busca primeiro interna para que eu pudesse entender, né, de que forma que eu poderia servir as pessoas. E a gente só consegue entender qual será a nossa ferramenta que nós vamos usar para nós sermos recompensados, muito bem pagos por aquilo que a gente faz. Existe uma camada, e aí eu acho que vai ter tudo a ver com esse podcast, existe uma camada do despertar que nós precisamos ativar antes de fazer qualquer outra coisa. E eu costumo dizer que a camada espiritual é a camada mais importante, né? Então, a minha vida teve uma jornada muito doida, né? De amadurecimento, de crescimento, de conversão, de novos reencontros, despertares, né? E depois que tudo isso aconteceu na minha vida, aí sim entrou a Ana mentora de mulheres, aí é onde entrou a Ana escritora, é onde entrou a Ana escritora, né? E isso me ativou a não parar. E agora eu tô praticamente, olha só que engraçado, né? Quando nós estamos passando por um desperta, a gente sempre acaba tendo novos rumos, novas rotas, né? E bem nesse processo que eu tô na minha vida agora, eu tô num processo de virada de 360, de chave, uma mudança de rota, não com relação ao meu propósito, mas como potencializar esse meu propósito. Então, uma coisa que eu não falava muito, eu acho que a gente vai bater um papo sobre isso hoje, mas eu não costumava trazer muito as coisas do mundo cristão, misturar muito o meu relacionamento com Deus com os meus negócios, com as minhas coisas. E ultimamente vem acontecendo coisas, sinais. E principalmente depois, agora, por último, que eu fiz uma imersão aí muito profunda. E eu entendi que não tem como a gente separar Jesus, não tem como a gente separar das outras áreas da nossa vida. Porque Jesus está presente em todas as coisas. Porque tudo é dele, para ele e por ele. Foi feito todas as coisas. Então, por que eu tenho que dividir a minha vida de negócios, como mulher de negócios, da minha vida com Deus? Ele tem que estar em tudo. Então, essa minha nova rota, agora as pessoas vão começar a saber com muito mais profundidade quem de fato é a Ana Lazarotto e para que ela veio. Porque, de fato, eu não quero ser só mais uma no meio da multidão. Eu não quero falar mais do mesmo. Eu quero trazer esse despertar, né, para as pessoas de uma forma geral. E eu acredito que é assim que a gente começa, né? É assim que a gente começa. E você, quando que você começou, assim, a melhorar a sua parte espiritual, a refletir que você precisava... Na verdade, eu acho que é até polêmico eu falar, não sei se eu posso falar dessas polêmicas, né? Qualquer coisa, hashtag, SalaCast, hashtag vocês me cortam. Mas o grande despertar na minha vida veio quando eu entendi que eu precisava cair pra dentro de mim. Eu precisava entender qual era o motivo, por que Deus me fez, por que o meu embrião foi injetado, por que ele foi gerado, por que deu certo, por que eu tô aqui nessa terra. E eu comecei a fazer esses questionamentos, o porquê, né? E não tem como a gente fazer esses questionamentos e ter uma resposta plausível, palpável e que nós sentimos que é a resposta verdadeira se nós não tivermos uma conexão com Deus. Você pode procurar qualquer coisa nessa terra. Tudo é por Ele, para Ele, que foi feito todas as coisas. Você pode procurar física quântica, você pode procurar qualquer coisa que você possa imaginar. Mas tudo está conectado e ligado a Deus. Então, essa minha conexão com Ele, essa minha ousadia com Ele foi nascendo no decorrer do caminho. Então, eu era de uma outra denominação. Eu era católica, eu era da Renovação. E desde os 9 anos de idade, no altar, cantando, né? Sempre cantando. Um dom que Deus me deu. Eu nunca estudei, eu nunca fiz aula de música, nada. O máximo que eu fiz foi fono para melhorar a minha respiração. Mas eu nunca fiz. Se você falar pra mim assim, ó, solta um sol aí. E aí eu toco aqui. Não, eu não sei. Mas se você soltar a nota sol no violão, eu sei cantar. Então eu sou de ouvido, né? Então foi um dom que Deus me deu. E através da música eu potencializei a minha comunicação. Eu percebi que eu era diferente. Eu falei, cara, tem algo
que eu posso fazer utilizando o dom da minha voz. Porque tem gente que acha que a voz é só para cantar. Não, existem milhões de talentos escondidos dentro de nós que nós podemos abrir várias opções pra gente levar o nosso propósito. Então, quando eu mudei a denominação, porque hoje eu sou cristã, hoje eu frequento uma outra denominação, eu tive um encontro muito louco com Deus. Mas um encontro profundo, que quando aconteceu esse encontro com Ele, eu entendi o quanto eu era superficial com Ele. E quando eu comecei a ter essa profundidade com Ele, uma nova Ana Lazarotto nasceu. Uma mulher mais ousada, mais decidida, mais autêntica, audaciosa, que não tá nem um pouco preocupada com as críticas, principalmente das pessoas que são religiosas o suficiente para julgar a decisão dos outros. Estão querendo tomar o trono de Deus, né? Porque não é nosso papel julgar. Porque a gente não sabe o que aconteceu aqui dentro do nosso coração. Então, muita coisa aconteceu no meu coração. Sabe, Milene? Muita coisa começou a despertar na minha vida. Exemplo, 2019 para 2020, acho que foi 2020, eu fui para a África. Eu tenho 35 anos. Eu não tinha vontade de fazer trabalho humanitário nenhum na África. Nunca tinha tido esse desejo. Em 2020 nasceu esse desejo. E eu fui pra lá. E eu fui chamada de louca, porque eu ia pegar malária, porque eu ia pegar não sei o quê. E era bem na época que estourou a pandemia. Eu fui. Cara, foi a maior virada de chave da minha vida. Eu fui aprender a amar quem eu não conhecia. Foi daí que eu entendi, literalmente falando, o que é amar o próximo. Porque quando fala amar o próximo, a gente lembra do filho, né? Igual eu. Tem Clarinha aqui, que é o primeiro podcast de Clarinha, tá? Clarinha já tá fazendo sucesso antes de nascer, Milene. Então, assim, tem a Clarinha, tem o meu filho de 14 anos. Eu sou casada há 20 anos. Me casei com 16 anos. Então, eu achava que amor ao próximo era isso. Cuidar bem da família. Isso é amar. Mas é muito fácil amar quem você ama. Você ama sua mãe. Não ama, né? Você ama seu pai, suas irmãs, as pessoas que você convive. Você ama. Mas é fácil esse amor. Difícil é amar quem nunca vai poder te dar nada em troca, a não ser gratidão. E às vezes nem isso. E eu fui pra África pra aprender a amar. Ali foi o meu ponto de partida para ativar uma ousadia poderosa e até falar mais sobre Cristo, sobre o verdadeiro propósito de nós aqui na Terra, que todo mundo fala, qual é meu propósito? Qual é meu propósito? Cara, teu propósito é servir. Ora você vai ter uma ferramenta, ora você vai ter outra. Eu já trabalhei em mais de 20 áreas na minha vida. Já trabalhei em tudo quanto é coisa que você pode. Né? Cada hora é uma missão diferente. Eu já fui empreendedora na área da beleza, eu já trabalhei com marketing multinível. Cara, eu já tive várias áreas de atuação na CLT, eu já trabalhei em banco, já trabalhei na área administrativa, já fui assessora de imprensa, já trabalhei apresentando programa de TV, tudo quanto é coisa você possa imaginar. Eu já trabalhei como babá, já trabalhei como garçonete, já derrubei muitos copos de cerveja bandejando, né? Então eu já trabalhei de babá vendendo produto de beleza, de roupa, eletrodoméstico. Então assim, eu já rodei muito. Quando eu entendi que Deus queria algo muito maior na minha vida, eu comecei a criar mais intimidade com Ele, porque eu falei, cara, Ele vai me mostrar o caminho. Se eu cheguei até aqui, Ele vai continuar me mostrando o caminho. Então, essa minha conversão, eu quero que fique bem claro, né, que eu não tô falando que a escolha hoje das pessoas, de você ser católica, de você ser isso, aquilo. Cara, pra mim, pouco importa a tua bandeira, eu quero conhecer o teu coração. Porque não tem lugar nenhum na Bíblia que tá escrito que Ele vai descer aqui na terra e Ele vai levar as igrejas que tem a bandeira. Pelo contrário, Ele vai levar nós, igreja, nosso coração. Eu e você, a igreja. É eu e você, está aqui no coração. Ele não vai vir buscar placa, denominação, doutrina religiosa. Ele vai buscar a doutrina santa, Ele vai buscar a noiva, Ele vai buscar aquele que tem o coração puro. E quando eu fiz, e olha pra você ter uma ideia, minha mãe é católica, e a gente super se ama, super se respeita, a gente tem altos papos sobre Jesus, né? Quando teve essa virada louca, eu fui muito criticada, eu fui amaldiçoada. Olha só, que sério isso, né? Os próprios irmãos da igreja às vezes te amaldiçoar. Mas, enfim, quando você ativa a sua ousadia, você meio que coloca um tampão no seu ouvido e você já não enxerga mais. Você não tá mais preocupada com a opinião de pessoas que você não pede, que tem algo que eu falo que é muito sério. Isso eu falo nas minhas palestras, nos meus eventos, e às vezes dá um choque, assim. Crítica, ela só serve quando você pede. Se você não pede, você não tem que aceitar. Eu não sou obrigada a aceitar todas as críticas. Eu escolho o que eu aceito. E eu escolho de quem tá vindo. Porque muitas vezes as pessoas que mais te criticam são aquelas que têm menos resultado. Por que eu vou gastar energia com isso? Né? Se a gente quer uma atmosfera poderosa, igual nós estamos aqui, nós estamos numa atmosfera poderosa, diferente, onde nós estamos falando de coisas que pode edificar outras pessoas que vão estar assistindo, é diferente do que eu ficar ouvindo uma pessoa que fala, critica, mas nunca faz nada.
Absolutamente nada. Então, essas críticas eu não levo em consideração. E quando você voltou da África, aí que você resolveu escrever um livro? Eu fiquei louca. Eu voltei, me senti... tipo assim, no início, quando a gente entrou aqui na sala, falou, você vai deixar a gente bonita, né? Eu falei, você vai deixar a gente gata, né? Ele falou, não, você vai de gata, você vai se transformar numa leoa. E, de fato, quando eu voltei pro Brasil, eu me transformei em uma mulher 1000 vezes mais ousada. Eu virei uma leoa mesmo, autêntica, segura de si. Quando eu voltei pro Brasil, tudo aconteceu. Porque daí eu passei por um processo de entendimento do porquê que aquele povo perece. Porque simplesmente minha boca estava fechada. Enquanto a sua boca está fechada, outras pessoas estão morrendo por sua culpa. Porque às vezes Deus quer usar a sua boca para ser canal de bênçãos, né? Você que tem aí o seu projeto, do seu livro, da sua palestra, que vai falar muito de encontro com esses jovens e adolescentes e tal. Cada um... E eu já não tenho esse chamado para jovens e adolescentes, tudo mais. Eu já entendi que o meu negócio está para um outro tipo de persona, um outro tipo de público. Me fala um pouco das suas mentorias. E aí, quando eu voltei pro Brasil com uma ideia louca, aí foi quando eu escrevi o livro. Aí eu montei a minha palestra, comecei a palestrar Brasil afora. E foi quando eu criei as minhas mentorias. E como que foi essa loucura aí das mentorias? Cara, hoje, o que tá acontecendo hoje no digital? Todo mundo quer vender curso online, curso online, curso online. Cara, tem pessoas que viraram bibliotecas, que colecionam 1 milhão de cursos, mas nunca faz nada. Porque as pessoas, infelizmente, hoje a cultura no Brasil, infelizmente, as pessoas têm mania de começar e nunca terminar, porque são imediatistas, querem tudo pra ontem. Você paga uma academia 3 meses adiantado, você vai na Smart Fit, linda, maravilhosa, você compra o tênis novo, roupa nova, você vai lá. Beleza, você quer emagrecer 10 quilos. Você foi 1 semana seguida, na outra você não perdeu nada ainda, aí você para, sendo que você tinha que percorrer um processo dos 3 meses. E eu vendo diante de tudo isso, eu falei, cara, de que forma que eu posso ser canal na vida de outras pessoas, que eu possa acelerar esse resultado, mas que sem eles se tornarem procrastinadores. E aí eu percebi que o mercado está mudando. Tanto para o meio evangélico, para o meio cristão, para o meio católico, qualquer nicho que você imaginar, não existe nenhum nicho na face da terra que você não tenha a oportunidade de empacotar esse conhecimento e transformar isso em negócio, transformar isso em dinheiro e de uma forma muito mais rápida. Por que nasceu a mentoria? É igual eu tô aqui junto com você. Mentoria nada mais é do que eu te guiar. Eu tenho um caminho para te guiar, certo? Eu tenho os meus mentores espirituais, eu tenho os meus mentores na área do empreendedorismo, eu tenho os meus mentores na área das palestras, né? E basicamente é te guiar por um processo. Você vai fazer X aulas ao vivo, eu vou estar junto com você, eu vou te ensinar e você vai aplicar. O maior erro das pessoas hoje é que elas aprendem, vira tipo um cérebro, nossa, gente do céu, sabe de tudo, mas não tem nada para mostrar de resultado. O que adianta? Conhecimento sem execução é lixo. Você precisa executar para você mostrar que você de fato aprendeu e que você vai colher resultado. E aí a mentoria, eu achei que ela é um processo mais rápido, sabe, Milene? De alcançar o resultado. É rápido, por quê? Porque ela tá ali comigo, se ela tem dúvida, ela já vem, ela já me pergunta. É muito mais rápido o processo. Não tô falando que é fácil, porque se alguém falar pra você que tudo vem fácil, essa pessoa provavelmente, tudo que ela recebeu na vida dela, ou foi uma herança, ou o papai e a mamãe deu tudo, porque não é simples assim, não é biscoitinho. A vida não é biscoitinho, as pessoas até falam, até mesmo na internet, não é biscoitinho. É igual podcast, eu quero um podcast. Não é simples assim. Não é tão simples assim. Você tem que saber o que você vai falar. Você tem que ter clareza do seu propósito, de quantas vidas você vai impactar. Então, as pessoas estão muito rasas na internet. E isso me incomodou. Eu falei, que forma que eu posso me aprofundar com essa galera, mas que eu posso acompanhar? E aí, eu peguei esse caminho das mentorias, que hoje é uma mentoria voltado tanto para você aprender a empacotar o seu conhecimento para transformar isso em dinheiro na internet, qualquer nicho, qualquer pessoa, homem, mulher, jovem, adolescente, adulto, qualquer nicho, seja você com formação ou não, porque é claro, a gente pode formar uma mentoria aqui agora, eu posso ensinar você a como você se maquiar, exemplo, mas eu não posso ensinar você no ramo da fisioterapia, porque você tem que ser um fisioterapeuta e um médico a mesma coisa, tem coisas que você precisa de graduação, mas na maioria delas não. O maior caminho, hoje eu estava até assistindo um vídeo esses dias, o maior caminho para você acelerar o seu negócio e abrir sua empresa em qualquer área da sua vida é a internet, o melhor caminho. Tá saturado? Não tá saturado. O modelo tá saturado, as pessoas estão saturadas. As pessoas hoje não são mais tão idiotas, as pessoas estão maduras hoje na internet, sabe, Milene? As pessoas estão sabendo ser mais seletivas, hoje não é qualquer porcaria que vende na internet. Você tem que ter muita clareza. É igual uma pessoa,
vai lá, fez um cursozinho de coach, de PNL, entendeu? Vai lá, fez um curso bíblico ali de 1 mês, aí de repente, nossa, agora ele virou o cara na internet. Isso não vai mais ser vendível na internet, porque tá vindo pessoas com seriedade pra dentro da internet. E eu gostaria muito que essa mensagem chegasse, sabe? E que as pessoas abrissem os olhos que não existe um mercado saturado, existe um formato saturado. Daqui a pouco vão existir outro formato, igual TV. TV sempre trabalhava com o quê? Audiovisual, certo? Ai, TV tá saturada, ninguém mais assiste TV. Tá, tudo bem, mas a gente continua utilizando o audiovisual, como nós estamos aqui agora, né? Então, o formato, a ferramenta, mas aí vão vir outras e vai continuar perdurando, entendeu? E eu vejo isso no mundo espiritual a mesma coisa. Palavras, pregações rasas hoje não cola mais. Evangelhos rasos hoje não cola mais. É porque através principalmente do YouTube, né? As pessoas acessaram os melhores. Os melhores. Então, a exigência fica maior. Na verdade, na verdade, assim, como que eu posso te falar? A régua sobe, né? Mas uma coisa eu quero falar, Milene. As pessoas, elas hoje na internet, elas não podem ser movidas por multidão. Principalmente no meio cristão. As pessoas que são movidas por multidão não são pessoas que deixam um legado. Porque eu prefiro ser reconhecida no reino dos céus a vida inteira, tendo 40 mil seguidores. Hoje eu tenho 40 mil seguidores no Instagram. Eu poderia ter 1 milhão. É muito simples. Eu gasto trocentos reais aí com tráfego pago, eu trago seguidores pro meu negócio e tá tudo bem, não é errado. Mas não é esse meu propósito. Não é isso que vai colocar bolso no meu dinheiro, porque não é quantidade de seguidores que coloca bolso no seu dinheiro, né? Ou então eu vou lá e compro. Então, hoje esse negócio de quantidade de seguidores, gente, é o que menos importa. Esses dias eu abri uma live do camarada, ele tem 150 mil seguidores, tinha 12 pessoas ao vivo. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Tem alguma coisa que não tá colando. Então, esse negócio de quantidade não tem nada a ver com ser o melhor. Sabe o que é ser o melhor? Pra mim, entregar o seu melhor. Isso pra mim é ser o melhor, Milene, em tudo. E como você vê, hoje as pessoas, elas seguem qualquer pessoa, né? Ela não tem critério. Nossa. Então, uma pessoa é famosa, ela tá seguindo. Só que isso serve de exemplo para os jovens. Total. Então, quando você segue uma cantora, que às vezes ela só ensina exemplos ruins, tá lá a sua filha seguindo, né? Total. E como que você vê, assim, que mensagem você gostaria de falar sobre isso? Cara, da importância da música também, né? Perfeito. Porque assim, eu também... É porque eu não exponho muito isso na rede social, porque é um trabalho que eu faço, que é um compromisso que eu fiz com Deus, né? Como eu cantei 10 anos MPB, eu cantava barzinho, quando eu conheci verdadeiramente Jesus, não de ouvir falar, ou de dizer que eu era de denominação X ou B, mas quando eu conheci Jesus de relacionamento, de intimidade, quando ele despertou essa profundidade com ele, o que eu percebi? Eu percebi que hoje as pessoas, elas são muito movidas por multidão e por moda do momento, entendeu? Então, principalmente eu, que sou do altar, que falo da adoração. Hoje eu vou falar muito mais, que eu não falava muito isso, porque eu tinha medo de ser interpretada, mas dane-se que se vão... O que importa é as pessoas certas que vão se conectar comigo. Mas o que eu vejo que é um risco muito grande nisso? Nós temos que cuidar o que nós temos colocado na nossa boca. Os jovens hoje em dia estão muito vulneráveis. Eles são sim, não estou falando que são todos, mas a grande maioria... Eu tenho um filho de 14 anos, então eu acredito que eu posso falar. A grande maioria é movido por multidão, ondinha do momento, tá? Você entra num TikTok da vida, você um tic-tic da vida lá, você faz um vídeo lá, aí ele já tem lá a indicação de qual música que você vai colocar. Eu vou chocar, pode ser gente que vai comentar muita coisa nesse vídeo aqui, tá? Inclusive, depois eu vou ver os comentários. Mas vamos supor, aí já tem lá a indicação lá, envolver. De Anitta, tem lá a indicação. Aí o cara coloca porque tá em alta. Cara, mas será que realmente... Pra ser acessado, né? Mas será que é pra ser acessado, pra ser clicado? Cara, eu prefiro não ser clicada do que eu ser clicada e ter que me submeter a algo que eu não acredito. Tá uma onda muito grande das pessoas quererem esse número de seguidores a qualquer custo. É ego, gente. O número de seguidores é ego. Os jovens, as meninas estão se expondo, né? Sim. Expondo o seu corpo. E os meninos também só estão fazendo às vezes nem curtem, eles não estão entendeu? agregando, né? Sim, e me entenda bem, Milene. Não é que eu tô falando mal de Anitta, entendeu? Eu nem sigo ela. Eu não ouço as coisas dela. Então, tipo,
O que ela tá fazendo ou deixa de fazer não é problema meu, é problema dela. Se ela tá ganhando milhões, se ela é a primeira, se ela é a última. Cara, não me importa, porque o meu propósito não tá conectado com o negócio dela. Entendeu? E tá tudo bem, cada um é livre para ter as suas escolhas. Mas eu digo assim, as pessoas estão tão preocupadas atrás de cliques e disso, de aquilo. Porque você sabia que tem jovem entrando em depressão, já teve jovem que se suicidou por conta disso? Porque não recebe curtida, like, nem comentário. Infelizmente, isso é uma praga que tá tomando conta dos jovens. Por quê? Porque tá faltando algo chamado autenticidade. Autenticidade. Então, tipo assim, vamos supor que ela, nossa, se ela tá fazendo tanto sucesso, trazendo pra Anitta de novo, pra gente fazer um paralelo, se ela tá fazendo tanto sucesso é porque ela tá abrindo a boca e ela tá fazendo o trabalho dela. Entendeu? Agora você é livre pra você escolher acompanhar, usufruir, experimentar desse trabalho ou não. Então, qual é o outro lado do negócio? Abre você a sua boca, leva você a sua bandeira. E não é esse negócio de ficar atacando e defendendo, isso não rola. Uma coisa que as pessoas não estão despertas, elas não percebem o poder da palavra. Demais, não percebem. Porque Deus criou o mundo através da palavra. Então, tudo aquilo que nós falamos não vai ficar sem resposta. Não, e nós vamos ser cobrados. E o que a gente escuta, por exemplo, na TV, tinha muitos testemunhos de pregação do Padre Léo. Então, chegava lá muitos testemunhos. Não só ao vivo. As pessoas assistiam depois, eram libertas do alcoolismo, curadas de várias doenças. E as pessoas não percebem que, ao mesmo tempo que se você escuta uma coisa boa, vai te curar, uma coisa de Deus vai te curar. Se você escuta uma coisa que vem do mal, ela vai abrir brechas, trazer doenças, principalmente as psicossomáticas, né? Que é o que está tomando conta dos jovens hoje. Mas e por que isso, Milene? Porque, infelizmente, tá tudo muito raso hoje. As pessoas precisam ter profundidade para conhecer as escrituras, conhecer muita coisa que você só vai entender, não é vendo uma pregação, uma palestra, tem muita coisa que você só vai entender ou que você pôr a cara na palavra e começar a ler a Bíblia e ele vai revelar para você. Quantas coisas você já deve ter tido de experiência que Deus te revelou na palavra? Quantas coisas Deus falou comigo, cara? Nunca nenhum pastor, nenhuma pastora, nunca ninguém veio me falar o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer. Porque eu ia pedindo a revelação na palavra e ele ia me dando a revelação na palavra. Não quero ser movido por multidão, não quero fazer nada que não agrade os seus ouvidos, não quero fazer nada que me desvie dos caminhos, não quero fazer nada que mude que eu perca o relacionamento que eu tenho com você. Então a palavra revela. Só que hoje, infelizmente, eu não falo só jovens, tá? Eu vou generalizar. As pessoas querem tudo mastigado, pronto e na boca. Não é um podcast que vai transformar a sua vida, ela pode abrir um caminho. Sabe, às vezes um padre, ou um pastor, ou um evangelista, ou um profeta, ou um missionário foi lá e lançou uma palavra e você recebeu essa mensagem e você foi impactado. Mas você precisa dar uma continuidade, porque assim, ó, nós somos igual um carvão na fogueira. Nós estamos ali queimando, não estamos? Tira essa brasa da fogueira e deixa ali. Vira só carvão. Infelizmente hoje tem muita gente virando só carvão, porque se empolga na fogueira dos outros. E essa fogueira nem era uma fogueira que era pra você estar, e você tá lá. Entendeu? E é por isso que tá tendo depressão, suicídio, jovens que não querem saber do evangelho de Cristo, que só quer a onda, só quer a modinha, o tique-tique com as musiquinhas e nem percebe que no mundo espiritual tá acontecendo uma arregaceira, anjos e demônios lutando no mundo espiritual. Que a nossa luta é contra, não é contra a carne, é contra os espíritos. Os espíritos dominadores deste mundo. Então, uma coisa que as pessoas não sabem, que tem um padre português chamado Padre Duarte Lara, ele é exorcista do Vaticano, e ele já disse que, por exemplo, os jovens que assistem o filme do Harry Potter, muitos estão com depressão e síndrome do pânico. Uau! Não é uma brincadeira, porque lá dentro tem, do livro, tem coisas de magia. As pessoas acham que é brincadeira, mas nada é brincadeira no mundo. Não existe brincadeira. É que, na verdade, eles maqueiam pra fazer de conta que tá tudo certo. Mas, no fundo, está tudo errado. E isso as pessoas não estão enxergando. Eu não tenho filhos, mas eu vejo muita responsabilidade dos pais, falta de sabedoria dos pais. Porque você vai numa livraria, vai na banca que é só dos jovens e pergunta quais são os mais vendidos. E dá uma olhada na capa e na contracapa. Tem coisas ali que são do mal. Milene, vou falar um negócio pra você, que esse negócio de livro. Tudo é cultura de pai para filho, né? Geralmente a gente se espelha nos pais.
A maioria dos pais, malemar, lê que seja um versículo da Bíblia por dia, que dirá ler um livro de desenvolvimento, de transformação ou com testemunho de alguém. E aí isso é passado para os filhos, e aí os filhos ficam com essa mesma cultura. Eu, Ana, tá? Às vezes minha mãe fala assim, Ana, você é muito general com o Eric, né? Mas todos os livros que eu leio, ele tem 14 anos, eu mando ele ler. Pra que eu falo? Só leia, porque um dia você vai me agradecer. Existe uma coisa que é assim, não só a palavra, como as imagens, as figuras. Então, se você fizer uma figurinha ruim, ela tem ali um poder espiritual. Você tem tatuagem? Não. Não é uma coisa assim de religiosidade, mas sim, eu já pesquisei muito, entrei no YouTube, achei um canal que era do mal, né? Dedicado a isso, e ele ensinava quais tatuagens eram para fazer. É um pacto de sangue com aquela figura que é uma entidade. Aí sabe por que as pessoas vão lá e faz e cai? Porque não tem coisa mais atrativa. Por isso que eu tô falando que hoje as pessoas precisam despertar e ensinar. Isso é a sabedoria. A sabedoria, ela está à disposição, é só a gente pedir. Não, total. E por que as pessoas caem nisso? Porque a gente precisa olhar com olhos mais atentos e vigilantes para os nossos filhos e filhas. Por que tá acontecendo igual hoje? Você vê no mundo cristão, principalmente, quantas pessoas estão distorcendo, desviando do caminho e tudo mais. Porque nós precisamos vigiar cada vez mais. Ah, Ana, mas então você tá falando que eu não vigio? Você tá falando que eu não oro? Não, é porque assim, a gente tá vivendo num mundo que pertence às trevas. Quando eu vou comprar uma roupa, eu vou olhar, por exemplo, vou comprar uma camiseta. Você olha as estampas, a maioria vai abrir uma brecha na sua vida. Sim. E eu na verdade, se eu for abrir minha boca pra falar tudo, eu sei que eu sou muito... É assim, sim ou não tem esse negócio de leveza. Eu preciso defender aquilo que eu acredito, entendeu? Então, pra mim, tudo emana um código, igual eu. Eu trabalho com comunicação, eu ajudo as mulheres a destravar a autenticidade, o poder interno delas. Então, tipo assim, tudo em mim tá emitindo um código. A cor do meu cabelo, a minha maquiagem, as minhas joias, a minha roupa, tudo emite um código. Tudo. Então, uma figura emite um código, um aroma emite um código, uma música, tudo tá emitindo um código. E que código que você tá trazendo pra dentro de você? As pessoas estão se intoxicando com códigos que, diante do reino, são códigos inválidos. Então, imagem, sim, tem poder. O que você ouve tem poder, que você viu que no início, né, a gente falou sobre música. Tem uma influência muito maligna dominando. Por que tá dominando? Porque a boca do cristão não tá sendo aberta para ir de encontro. O que tá acontecendo? Dá para contar de dedo as pessoas hoje, no meio... Eu vou falar no meio cristão geral. Dá para contar de dedo as pessoas que realmente estão glorificando o Senhor, estão levando a verdade e estão conseguindo trazer conversão. E eu sigo todos esses. Quantos testemunhos a gente vê com as pessoas que escutam louvor, música? São curas, milagres, porque é a palavra de Deus. Do mesmo poder, do mesmo jeito que a música, que o louvor, porque Deus habita nos louvores. Ele criou a adoração, tanto é que os anjos 24 horas por dia dizem santo, é uma adoração. Mas eu acredito que da mesma forma que o louvor gera vida, algo que não seja o louvor, que está trazendo outras mensagens ocultas, que a gente sabe que está escancarado hoje na internet, do mesmo jeito que o louvor gera vida, esses tipos de música está gerando morte nas pessoas. Não tem quando você ouve uma música que dá vontade de chorar? Sim. Ou que dá vontade de, sei lá, dar uma tristeza. Ou tem pessoas que, dependendo da música que ouve, a pessoa tem vontade de beber. Ou a pessoa tem uma vontade de sexual. Então, tudo é igual. Como que vence tudo isso? Cara, se eu pudesse te falar hoje 3 coisas que começariam a fazer diferença na vida de qualquer pessoa, independente da religião dela. Número 1, pedir que Deus destampe os teus ouvidos para que você comece a entender que é muito mais do que ter uma vida próspera, é muito mais do que ter milhões na sua conta, é muito mais do que ser aceito, é muito mais do que um canal com milhões de seguidores ou com um canal de YouTube com milhões de seguidores e likes. É muito mais do que isso, porque isso aqui diante do reino é nada. Isso aqui diante da eternidade é nada. Dá para usufruir? Dá. Quero usufruir? Sim. Quero proporcionar isso para minha família? Sim. Quero ser lembrada pelas futuras gerações como uma pessoa que levantou a bandeira e abriu a boca para falar, porque enquanto minha boca tá fechada tem outras pessoas morrendo.
É por isso que outras pessoas perecem. É por isso que lá na África eu voltei de lá doida. Porque eu falei, eu preciso abrir a minha boca para gerar transbordo nesse ponto. Então eu acredito que a partir de hoje, quando a gente entende o que precisamos pedir, Senhor, destampa os meus ouvidos e a minha visão, tira toda a cegueira espiritual, comece a inserir louvor na sua casa. Comece a ouvir pessoas que tenham um propósito. Comece a ouvir sobre a palavra. Comece a se aprofundar na sua palavra, que você vai ver que todas as outras coisas que são fúteis, eu posso falar que elas saem do caminho, porque eu passei por esse processo. A minha conversão pura, genuína e verdadeira, e olha que, tipo, desde os meus 12 anos de idade eu sou do altar. Foram 10 anos de trabalho. De transformação, de libertação. Então, eu sei quem eu fui no passado. Meu sonho era ser uma cantora famosa. Mas não porque eu ia impactar pessoas, é porque eu queria ser famosa, porque eu queria like, porque eu queria curtida, eu queria ser amada, eu queria ser desejada. Era esse o meu cenário. Quando o Senhor foi fazendo a transformação na minha vida, eu vi que, tipo, que é isso diante do reino? Existem coisas tão mais preciosas e que, infelizmente, muitas pessoas não vão acessar. E tem muita gente na internet falando grandes verdades e estão sendo muito chicoteados e muito criticados por conta disso. Mas nós temos que fazer nossa parte. Se a gente for pegar Paulo, cara, Paulo escreveu as cartas para as igrejas dentro de uma cadeia, com esgoto. Imagina você um cenário. Você tá dentro da cadeia. Pensa como é que já não é a desgraceira dentro de uma cadeia hoje. Agora, pensa naquela época. Era 1000 vezes pior. Porque passava o esgoto com todos os dejetos das casas e tudo mais, porque as cadeias elas eram subterrâneas, né? Então, o cara tava ali, tendo que sentir todo aquele cheiro, toda aquela atmosfera ruim, e o cara conseguir ter a presença do Espírito Santo, escrever as cartas para as igrejas. Olha isso. Não é fácil hoje. Não tô falando que é fácil. Não é fácil você levantar a sua bandeira. Só que hoje as pessoas estão neutras. Ah, eu sou de Jesus. Ah, mas eu sou disso também. Não, você não é nada. Porque a palavra diz assim, não existe em cima do muro. Não existe o morno. Seja quente. Não existe o morno. Ou é quente ou é frio. Os mornos. Ou você escuta isso ou aquilo. E aí o que tá acontecendo? Só que assim, é culpa um pouco, tá? Infelizmente, desse meio gospel. Agora eu vou jogar a responsabilidade pra mim. Porque eu nem gosto de falar que, você canta música gospel. Eu falei, não, minha filha, eu canto a palavra. Eu canto Cristo. Pronto. Para de me colocar rótulo. Eu odeio rótulo. Então, eu vou puxar agora pro meu lado. Porque por mais que eu não goste de colocar rótulo, eu sei que eu sou do meio cristão. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, não são todas, tá? Não tô generalizando. Senão eu vou estar pecando. Mas muitas pessoas do próprio meio cristão hoje estão influenciando as pessoas de um jeito completamente errado. Entendeu? Ah, você pode ser de Cristo aqui. Não, mas é tranquilo. Você pode ir lá no show do Travis Scott, que tá tudo certo. Aí você vê essas pessoas fazendo coisas que são bizarras. São muito loucas. Tá passando por debaixo do nariz delas. E elas não estão percebendo. Então, tem que se levantar. Eu costumo chamar a minha comunidade lá, no meu Instagram, eu costumo dizer assim, comandante é aquele que vai pro campo de batalha, mas não é fácil, porque muitas vezes, se a gente for falar no sentido de, você lembra de um filme de guerra, você vai pra batalha, quantos voltam sem perna, sem braço, quantos voltam até sem vida? Mas você volta com a estrela no peito. Eu acho que é isso que essa geração precisa entender, que nós precisamos ir pro campo de batalha, que a gente não pode se contentar com isso. Então, assim, eu gostaria muito que vários podcasts como este surgissem. Sabe, assim, tem muitos podcasts que eu ouço que são riquíssimos e que deveria ter muito mais. Aí sim, quando a gente começar a ter voz e a gente fazer a nossa parte, as coisas vão começar a fluir. Porque enquanto as pessoas estão tacando a lenha nas pessoas que estão fazendo coisas que você acha que não é certo, em vez de você tacar a lenha, porque isso não vai resolver nada. E uma das coisas que a gente tem mais precioso é o tempo, né? E você vê que hoje as pessoas estão perdendo tempo olhando a vida dos outros, quando passou horas na rede social sem fazer nada, né? Eu costumo dizer assim, rolando o feed infinito do nada. E você fica 3 horas ali se comparando, olhando a grama do vizinho. Cada 10 minutos que ficou ali já gera depressão. Sim, porque depende do que você assiste. E você só vê o lado bom da vida, né? Sim. Pessoas. Mas hoje, gente, é muito fácil você ser rica, milionária na internet hoje. Hoje as coisas são muito acessíveis, cara. É muito fácil você se pagar de rica hoje, cara. É muito fácil. Então não tem como você acreditar em tudo aquilo que você vê na internet. Ana, eu não posso postar meu estilo de vida. Você é livre pra você fazer o que você quiser. Mas a gente não tem que ficar caindo nessa armadilha de achar que a grama de todo mundo é verde. Porque às vezes as pessoas olham o meu perfil, olham o meu Instagram, acham que é tudo lindo e maravilhoso. Não, minha filha, eu tenho as minhas vulnerabilidades.
eu tenho as minhas batalhas. E eu exponho isso também. Eu vou começar a expor mais ainda. E vou começar a levantar mais ainda a bandeira de Cristo. Porque enquanto a nossa boca tá fechada, outras bocas, onde tá saindo só lixo dessas bocas, estão fazendo muito mais sucesso. E estragos, né? Estragos. Na sociedade. Uma das coisas que eu vejo no currículo das pessoas é que elas não param em emprego nenhum. Então elas ficam 8 meses num lugar e já estão insatisfeitas. Mas é porque tá Você perdido, percebe Milene. como as pessoas estão insatisfeitas, aonde elas estão e elas não sabem para onde vão? Porque não tem clarificação do pra onde vou e como que eu vou, porque elas estão alienadas. Não tem aquele livro do Napoleão Hill, você já leu aquele livro? Mais esperto. Mais esperto. Nossa, já li, todo mundo já... Não, gente, muita gente não leu. Muita gente não leu esse livro. E lá diz que 98% das pessoas são alienadas por um ritmo hipnótico. Medo. E o que o medo faz? O medo traz comodismo, o medo não deixa você ir pra frente. Você tá aqui. Aí você tá aqui, ó. Aí você tem medo, o medo tá aqui, ó. Você tem uma barreira que te impede de você chegar no outro lado. Só que a maioria das pessoas não fazem, porque acha que tudo vai acontecer no milagre. Fica a vida inteira orando, jejuando e pedindo. Minha filha, posso te falar? Não vai acontecer. Se você não levantar o bumbum da cadeira e ter a ousadia de ir pra cima, e ter a clareza de que você vai errar muito, não existe acerto sem erro. E hoje Você vai ficar a vida inteira só olhando todo mundo ter resultado e vai a falta de tudo é a sabedoria e a falta de Cristo, né? De você saber que é amada por Deus. Cristo é a essência. O que você acha da pessoa que... hoje em dia as pessoas muito falam, não precisa ir pra igreja, lá você vai, né? Tá, vou falar um negócio pra você. Sabe quem fala isso? É assim, ó. Eu acredito que as pessoas têm que ir pra igreja. Mas não espere perfeição lá. Porque lá existem pessoas com defeitos e limitações igual a você. Mas não existe. Você não está num lugar... É bíblico. Lembra? Alegrei-me quando me disseram, vamos pra casa do Senhor. Deus não vai vir pegar placa. Deus não vai vir pegar templos maravilhosos, com pilares e com detalhes em cobre, de ouro. Eu não quero nem saber disso, porque ele é dono de tudo. Isso aqui pra ele é nada, entendeu? Mas quando você entende que você precisa estar lá, porque é lá que você vai aprender a lidar com os irmãozinhos difíceis, é lá que você vai aprender a amar, é lá que você vai aprender a respeitar uma hierarquia, porque isso no mundo espiritual existe, porque senão Deus não tinha instituído os 12 apóstolos. Nos 12 discípulos, não precisava. Ter intimidade com Deus. Começar a escutar Deus. Ter essa profundidade, porque se você tá sozinha, lembra o que eu falei? É como se... eu não preciso de igreja. Eu acho que tem coisas muito mais profundas que a maioria, 90% das igrejas não ensinam. Aí é onde você vai buscar fora. Com pessoas visionárias que têm entendimento. Mas não deixa, cara, porque senão você vai virar um carvão. Quando você tá na igreja, é como se você estivesse ali fazendo parte de um corpo e fizesse parte da fogueira. Se você ficar sozinha, tu vai virar carvão. É o que acontece hoje. Então, eu não sou a favor. Daqui a pouco vai acabar as igrejas e tal, que não sei o quê. Na hora que acabar, então Jesus vai descer, porque ele fala que ele vai vir buscar a noiva dele, ele vai buscar a igreja dele. Ana, mas você não entendeu que a igreja tá no coração? Sim, eu sei que a igreja tá no coração. Mas a gente não adora em comunhão, em congregação no coração. Você tem que pertencer a uma igreja. E, infelizmente, tem muita igreja que se diz igreja que não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver. Por isso que você tem que saber escolher, não o lugar que tem mais pessoas. Não tô falando pra você ir atrás de holofotes. Mas um lugar onde você se sinta. Fala, poxa, faz sentido. Nossa, o que essa pessoa tá pregando aqui faz sentido pra mim. Não, essa doutrina aqui que eles estão propondo pra mim faz sentido. E quando não fizer sentido, sai. Porque se você continuar lá e fica falando mal, você tá em rebeldia. Você é uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, né? Cara, eu busco todos os dias. E como que é essa... O que você faz? Cara, pra ter intimidade com Deus, não tem segredo. É você entender que com vontade ou sem vontade, você tem que estar lá. Porque mesmo quando você não sente, porque tem muitas pessoas que são dependentes da emoção pra fazer. Mas eu não tô sentindo no meu coração de fazer. Minha filha, orar é decisão. Estar casado é uma decisão. Constituir família é uma decisão. Prosperar é uma decisão. Não prosperar é uma decisão. Não orar é uma decisão. Não perdoar também é uma decisão. Assim como perdoar é uma decisão. Então você tem que permanecer mesmo quando você não quer. Eu não sou santa. Tem dias que eu não tenho vontade de adorar na minha igreja. Tem dias que eu não tenho vontade de orar. Mas a persistência... Lembra quando ele fala, quando a palavra diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós? É basicamente isso. Permanece em oração. Mas as coisas não estão acontecendo. Para de ser imediatista. Cara, infelizmente a internet trouxe
um veneno violento chamado imediatismo. Enquanto as pessoas estiverem alienadas pelo imediatismo, elas nunca vão pra frente. Porque o pessoal fala assim, ai, tem que viver o processo, tem que viver o processo. A maioria não quer viver o processo. A maioria só quer colher do fruto. A maioria quer desfrutar do banquete, mas não quer passar pelo processo de você ter que comer migalhas no começo. Entende? Isso E é muito Ana, sério. qual que é o nome do teu livro? O meu livro é Caia Pra Dentro. E o que ele fala? Esse livro, ele fala de nós olharmos pra dentro de nós e descobrir os tesouros escondidos dentro de nós. É aqui dentro que tá a riqueza. Porque assim, ó, cara, não faz sentido. Por que Deus escolheu pra habitar em nós? Porque ele fala que Deus habita dentro de nós, né? Sim. Aonde tá Cristo? Aqui dentro. Onde que ele, quando ele foi, que ele falou, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Consolador pra vocês. Aonde que ele falou que o Espírito Santo habitaria? Dentro de nós. Eu comecei a questionar, cara, por que Deus escolheu habitar dentro de nós? Se nós nascemos do pecado, somos todos adâmicos, viemos de Eva, já nascemos lascados já do pecado, né? Se nós temos tantos defeitos, se nós erramos tanto, tinha tantos outros lugares melhor, sei lá. Por que habita em nós, cara? E aí virou uma chavezinha. Eu falei, caraca, mano. Se ele escolheu habitar dentro de mim, porque tem algo de valioso, algo de precioso aqui dentro de mim. A minha alma e o meu espírito que pertence a Deus. Aí quando eu escrevi esse livro, eu comecei a colocar e escrever tudo que tinha de precioso aqui dentro de mim e coloquei pra fora. E somei com as coisas que a gente aprende, que são pessoas que são especialistas, que têm experiências sobre desenvolvimento pessoal, sobre ferramentas, sobre livros, outras coisas externas, que é tudo uma soma, né? Tem pessoas que são bitoladas, né? Que, a Bíblia. Não, tem vários livros que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor também as escrituras, né? Então eu escrevi esse livro com esse propósito, de fazer a pessoa olhar para dentro de si, parar de se comparar com o externo, porque isso é um outro veneno também. Existem vários venenos sendo destilados neste mundão de meu Deus. Infelizmente a internet não veio só pro bem, ela vem pro mal também. Assim como a tecnologia, assim como tudo que existe para o bem, existe para o mal também. Porque o bem e o mal moram dentro de nós, aí você escolhe qual caminho que você vai pender. Então o Caia Pra Dentro é para ativar, de você ficar assim, ó, irado com você mesmo, de você não tá fazendo nada. Enquanto você estiver anestesiado não fazendo nada, outras pessoas que são até menos capacitadas que você, são até menos talentosas do que você, vai estar rompendo na internet. Aí você fica com raiva da pessoa. Onde as pessoas podem achar suas mentorias, seu livro? Tudo que as pessoas quiserem acessar a meu respeito é só colocar @AnaLazarotto com Z e 2 T's no Instagram, chama no direct, tanto eu quanto a minha equipe, a gente vai dar o suporte que vocês precisarem para qualquer coisa, seja para treinamento, para mentoria, para os livros. Hoje, geralmente, eu vendo os meus livros quando eu vou em palestras, né? Mas quando as pessoas acessam, né, os nossos produtos, nós temos, né, uma equipe para poder fazer o envio desses livros, porque eu não fiz através de editoras, né? Eu fiz ele autoral, porque como ele tem um propósito missionário, né, um percentual desse livro eu converto para ações humanitárias lá em Angola, em Luanda. Aí, se eu fizesse por uma editora, talvez não conseguiria tirar do jeito que eu tiro hoje para enviar. Porque eu apadrinho crianças para elas estudarem. Eu não compro cesta básica para lá. Eu não faço assistencialismo. É missão mesmo. Eu apadrinho crianças lá para elas terem direito a estudo, roupa, alimentação, que muitas vezes eles só recebem essa alimentação uma vez por dia na escola. Porque a maioria das escolas lá são particulares lá. Não é igual aqui que tem muita escola pública, né? Então, por quê? Porque eu acredito que educação liberta, conhecimento liberta. É clichêzão, mas, cara, eu amo clichêzão. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu invisto no conhecimento. A mesma coisa que eu fui transformada pelo conhecimento, tanto das escrituras, quanto conhecimento no desenvolvimento pessoal e outras coisitas, mas eu acredito que lá vai ser transformado na mesma coisa. E se todo mundo fizesse o mínimo, tá, Milene? O mínimo, ninguém passava fome, ninguém passava dificuldade. Nós somos quantos bilhões de brasileiros hoje? 200 milhões? Mais ou menos 220, isso. né? Vamos colocar 200 milhões, porque eu sou péssima em matemática. Vamos fazer uma conta de padaria aqui? 200 milhões. Vamos colocar aqui desses 200 milhões, eu não faço ideia como que tá a questão do censo da nossa população. Mas vamos supor que desses 100 milhões são pessoas que têm uma renda, são pessoas que trabalham. Se cada uma dessas pessoas doassem R$1 por mês, seriam 100 milhões de reais por mês. 100 milhões de reais por mês. Eu tô falando de R$1 com 100 milhões de pessoas.
pensa, será que a gente não começaria a fazer diferença nesses lugares onde precisa, as pessoas têm sede de conhecimento e não têm acesso, porque elas não nasceram com a mesma oportunidade que nós? Eu não tô falando de África, que às vezes as pessoas criticam, por que você não foi pro sertão? Vai você. Deus tocou no meu coração pra ir pra lá, eu fui. Entendeu? Mas até aqui no Brasil mesmo, quantas coisas que você pode fazer com simples, entendeu? E aí eu fico puta da cara quando eu vejo essas pessoas gastam lá, todo dia vai no jogo do bicho, R$2, R$10. Quanto que gasta no final do mês? E não tem coragem de pegar e doar que sejam R$30, que seja para um médico sem fronteira para ajudar a dar vacina para esse povo. E queria saber de você, assim, uma mensagem assim, final para as pessoas que estão com desesperança, sem sentido na vida. Primeiro, mentor é assim, né? Às vezes o mentor fala, nossa, ela tá sendo dura comigo. O mentor não é alisador, porque eu não sou coach, né? Eu não sou alisadora. Eu falo o que a pessoa precisa. Primeira coisa, você só vai começar a ativar o seu poder interior de dentro pra fora. Não é só ficar, eu tenho a esperança. Não, você não tem a esperança. Você quer que as pessoas tenham dó de você. O negócio é parar de querer que as pessoas sintam dó de você e falar, ai, Milene, eis que te digo, eu tô com dó de você, vem cá, me dá aqui, qual boleto você quer que eu pago? Da luz, da escola do seu filho? Eis que te digo que pagarei um boleto pra você. Não, as pessoas estão assim, ó, eis que te digo, fique onde você tá mesmo, porque se você crescer eu vou me sentir mal e eu não quero que você cresça. Então a primeira coisa, pra poder finalizar, 2 coisas. Primeiro, pare de querer que as pessoas tenham dó de você. Ninguém é obrigado a fazer nada por você, ninguém é obrigado a ter dó de você. Nós temos capacidade o suficiente para nós irmos servir e não querermos ser servidos. Então, a primeira coisa, levanta a cabeça, respira fundo e vai para cima, porque as pessoas não vão ter dó de você. Segunda coisa, todo o resultado que você não tem é pela decisão que te falta. Você tem que decidir. Decidir romper. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Ai, mas eu tenho... Para de ficar usando muleta e desculpa. E decida, porque tudo é decisão. Tudo é decisão. Movimento e decisão caminham juntos. A partir do momento que você toma a decisão, você começa a caminhar. E quando você vai caminhar, no meio do caminho, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te dando visão, Deus vai te dando estratégia, as coisas vão acontecendo. E no meio do caminho pode dar errado? Pode, com certeza. E vai dar. Porque as pessoas que têm medo de errar, elas nunca vão acertar. Ou porque quando você nasce, como que é o esquema? Quando você nasce? Você já nasce correndo? Dando o duplo twist carpado da Daiane dos Santos quando você nasce? Como que é quando você nasce? Você não vai engateando? Quando seus músculos vão fortalecendo, aí você levanta, aí você começa a dar aqueles passinhos, aí você cai. Aí os pais, ai meu Deus, eu vou pegar meu... Não, tem que deixar cair, pra entender que a vida inteira é assim. Você nasce, você se fortalece, você caminha, você cai, você levanta de novo e continua caminhando. É assim que funciona o nosso processo, desde quando nós nascemos. E não tem como ser diferente. Não existe pozinho mágico, não existe fórmula mágica, não existe transforme a sua vida em 3 dias, se torne milionário. O que mais a gente vê é anúncio, né? A pessoa vai lá, aluga um poste, né? Ou vai pra cobertura de um prédio emprestado do amigo, vai lá, grava um anúncio, né? Com coisa que Deus não tá vendo, né? O que você tá fazendo, né? E depois vem falar que é o diabo que tá tomando conta da tua vida, né? É você mesmo que cava o buraco, fica tudo jogando culpa no diabo. Tem coisa que é sua culpa mesmo. Então, tudo isso se resume em tome uma decisão, não ande sozinho, busque mentores, busque pessoas que sabem mais do que você, para você chegar mais rápido, para você encurtar a sua curva de erros e de aprendizado. Obrigada, Ana. E te convido a assistir o próximo podcast, que nós teremos um testemunho de milagre incrível. E muito obrigada pela sua presença. Ah, pra mim foi um prazer. Se deixar eu ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas foi um prazer poder compartilhar. Espero que essa mensagem venha chegar também a outras pessoas que talvez precisam de... Como é que eu posso dizer? Até um pedala Robinho mesmo, né? Pra acordar. Porque às vezes estão tão acostumadas com pessoas ao redor, né? Alisando. E eu acho que chegou um tempo de nós levantarmos um batalhão de mulheres, assim como você. De não ficar no processo de alisamento. Chega um processo de maturidade. Nós precisamos estar maduros e é muito bom poder compartilhar isso para que outras pessoas sejam alcançadas. E a minha mensagem para você é: seja forte e corajoso. Então busque Deus e com Ele nós temos toda a força que precisamos. Que Deus te abençoe. Ai, que show! Foi, Brasil! Oi, pelo seu.